Eu quero, nesse momento, dar as boas-vindas a todos vocês. Nós estamos aqui, mais uma vez, num privilégio de poder estar ouvindo a palavra de Deus e poder estar fazendo uma reflexão que vem do coração de Deus para as nossas vidas, para que assim possamos engrandecer o Senhor e, claro, também se alimentar da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja no controle, nos abençoando, e que tudo o que venhamos falar aqui seja para a glória de Deus, seja para a edificação da sua casa, da sua igreja, e que nesse momento esta palavra possa alcançar muitas vidas, mesmo aquelas que estão distantes, que porventura estejam nos vendo. Meu abraço a todos, em nome de Jesus. Nós vamos hoje trabalhar o texto de Tiago, no capítulo 4, e nós vamos estar lendo até o versículo 17 da palavra de Deus. Um texto maravilhoso, um texto que nos fala muito e que com certeza nós iremos aprender, nos alimentar com essa palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o verso 17 da palavra de Deus. Se você quiser me acompanhar, Tiago, capítulo 4, do verso 1 até o verso 17, que diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber dos vossos deleites e que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e fugi, se afastai das coisas do diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Convertam-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muito bem. Tiago, ele escreve aqui aos cristãos, e ele tem dois objetivos em sua mente. Primeiro, ele vai tentar aqui confortar os irmãos que naquele momento estavam passando por várias provações, várias perseguições. Eles estavam sofrendo perseguições dos judeus, eles estavam também passando por problemas financeiros,
eles estavam passando também por problemas de doenças e enfermidades. O segundo objetivo era exatamente advertir a igreja. E ele tentava corrigir a igreja. Tiago estava dizendo que a religião era exatamente amar as viúvas e os órfãos. E claro, também se manter, se guardar incontaminados com as coisas do mundo. Né? Então a gente vai ver esta parte que nos fala, e aí depois ele vai falar no capítulo 5, que é muito ligado ao capítulo 4, essa relação de fé e obras. Não adianta apenas os amados irmãos estarem assistindo às mensagens, mas o que Tiago quer dizer para nós essa noite, que nós temos que colocar em prática a nossa fé, as nossas obras, exatamente para que não sejamos apenas nominais, cristãos nominais, mas nós desejamos diante de Deus que você que é cristão venha realmente dar testemunho da sua fé, e isso só se faz por meio de atitudes, né? Por meio de fé, por meio dessa obra, por meio de ações que venham a agradar a Deus e também dar um bom testemunho às outras pessoas. Muito bem, a gente vai ver aqui que Tiago também vai combater o mundanismo. E é exatamente isso que acontece aqui no capítulo 4. Ele vai falar exatamente dessa corrupção no coração humano. Veja que ele começa dizendo: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, dentro da mente do ser humano, dentro do coração do ser humano, há a corrupção, há o mundanismo. Jeremias capítulo 17, lá no verso 9 e 10, vai falar exatamente dessa corrupção. Não há nada mais corrupto no ser humano do que o seu próprio coração. Um coração enganoso. A gente acha que andar pelo coração é algo correto. Alguém vai dizer para você: siga aí o que diz o seu coração. Cuidado, o coração é muito enganoso e ele pode te levar à ruína. O rumo que nós devemos tomar não é o coração, mas sim a vontade de Deus, o desejo de Deus, o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós, os cristãos, ela é a nossa única regra de fé e prática. Não tem mais outro meio, não. Não adianta seguir o coração, o desejo do nosso coração, porque os desejos do nosso coração são maus, pecaminoso. Então não vai adiantar ir muito por esse lado aí, né? Então essa diferença, esse comportamento do cristão é que vai fazer a diferença do mundanismo, né? Hoje o mundanismo está tão enraizado dentro do ser humano e até mesmo dentro da igreja de Deus, que as pessoas fazem as coisas e acham que é normal, né? Muita gente vai dizer que o mundanismo é um brinco que um jovem coloca na orelha, e não deixa de ser, né? Não deixa de ser não deixa de ser algo que vem do mundo, né? Vindo do mundo. E aí então, mas alguém vai achar que é um cabelo grande, uma roupa tal, isso, aquilo, outro. Mas tem muita gente que bota uma gravata, tem muita gente que coloca uma boa roupa, mas realmente pratica as coisas do mundo, né? O seu coração é mundano, né? Então, tal que Tiago vai falar, de onde guerreiam, né? De onde é que vem isso tudo? Vem dos próprios membros, vem do próprio coração, né? E enquanto a igreja não for diferente, enquanto a igreja não se mostrar diferente do mundo, que autoridade vai ter a igreja para falar ao mundo? Por isso, muitas vezes, a igreja fala ao mundo, mas o mundo não escuta. Por quê? Porque não há diferença entre igreja e o mundo.
Por isso, Tiago ele vai dizer assim, olha, a verdadeira religião é exatamente, ou seja, essa ligação entre o homem e Deus, essa forma de se conectar com Deus e receber as coisas de Deus, né, de ser abençoado para abençoar, está exatamente nessa diferença aí, né, do mundo com a igreja. Enquanto ela não se mostrar diferente, ela não vai ter, com certeza, essa autoridade para falar ao mundo. Ou seja, quando ela é igual ao mundo, ela deixa de ser sal, ela deixa de ser luz, né, para a proclamação do Evangelho, a proclamação do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, né? Então há essa corrupção no coração do ser humano, né? Esse mundanismo, né? E você talvez esteja se perguntando de onde vêm esses desejos maus, né? E vem exatamente da raiz do problema, vem da perversidade dos ímpios, né? Quando essa perversidade aflora, quando essa impiedade, né? Porque a palavra ímpio, ela está ligada exatamente a aquelas pessoas realmente que não tem mais nenhum contato com Deus, Deus não interessa para ela, Deus não importa para ela. Pastor, existe a impiedade dentro da igreja? Existe, né? Tem muita gente ímpio dentro da própria igreja que ainda não acordou para esse plano de Deus, esse projeto de Deus, né? E aí então esse mundanismo, essa impiedade, ela infelizmente ela não causa a diferença entre a igreja e o mundo. E aí por isso a igreja não cresce, por isso a igreja não prevalece no mundo, né? Enquanto o cristão não for realmente esse sal, essa luz para o mundo, não for essa diferença, nós nunca teremos autoridade para falar ao mundo, para trazer as pessoas para dentro da igreja, né? Então, o raiz do problema é exatamente esses desejos perversos, né, e ímpios, né, que o próprio Tiago relata aqui, né, para nós, quando ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, né? Aqui a gente vai ver as guerras e contendas constantes, e são guerras onde o ser humano tem, não só nos relacionamentos, mas principalmente essa guerra interna, né, entre alma e espírito, entre alma, espírito e corpo, né, esse desejo que todos os dias vem como guerra, né? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que fala desta guerra que é uma guerra interminável. Todos os dias nós guerreamos. O espírito guerreia contra a carne guerreia contra o espírito, e aí então vem exatamente por conta desses desejos aí, desta pecaminosidade que existe dentro de nós, né? Algo constante. Aí vem os assassinatos, matais, né? Matais, invejais, e nada podem alcançar, né? Nada podem obter, né? Exatamente por conta desse algo pecaminoso que existe dentro do coração humano, né? Combateis e guerreais e nada tendes, né? Aí vem exatamente esse colapso no coração, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Faz mal pedir? Você já pensou nisso? Faz mal pedir? Pedir é pecado? Eu tenho isso no meu coração, de que o Senhor, nosso Pai, Ele gosta, Ele ama, né, ver nós pedindo algo para Ele, ou seja, Ele se alegra, Deus se alegra
O problema está aqui no próprio texto. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, o ser humano ele não sabe pedir. E nós precisamos aprender a pedir. É algo que nós poderemos aprender essa noite. Nós podemos pedir? Podemos. Deus se alegra com o que a gente pede? Se alegra sim. Mas o colapso no coração vem exatamente por conta dessa guerra. Porque o ser humano ele não sabe pedir. Ele pede de maneira errada. Porque ele não pede as coisas espirituais. Ele não pede as coisas para Deus, para glorificar o próprio Deus. O ser humano, ele pede as coisas pecaminosas. E Deus não se alegra com isso. Pelo contrário, Deus fica triste, porque nós não sabemos pedir, porque pedimos mal. Nós pedimos para os nossos próprios deleites. Ou seja, nós queremos algo sempre para preencher o nosso ego. É uma busca aí pelos desejos, né, que tem exatamente o fim principal, né, do desejo do ser humano, né? E o ser humano, quando ele pede algo para Deus, ele já pensa em querer ser mais do que os outros, em querer se mostrar para os outros, e aí por isso não recebe, porque Deus não vai dar nada para nós, né? Como a palavra de Deus diz, um filho pedir algo para um pai, pedir um pão, ele não vai dar uma pedra, né? Pedir um peixe, não vai dar uma cobra. Deus não vai dar isso para nós, e ele não dá exatamente porque ele sabe que nós poderemos nos perder com tudo isso, mas nós podemos pedir as coisas certas, e aí então glorificar o nome do nosso Deus, né? Que a gente vê no versículo 5, é que o Espírito Santo ele fica triste, está aqui, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes, ou seja, o Espírito Santo ele fica triste com aquilo que nós pedimos e pedimos de maneira errada. O que nós podemos aprender com tudo isso aqui? É que nós temos que aprender a pedir as coisas certas, exatamente para que Deus possa se alegrar. E pedir as coisas certas para Deus é quando você pede algo para glorificar a Ele. Eu estava ouvindo uma história de um pastor com a sua esposa. A esposa dele usava lentes de contato há muito tempo. Vou contar um pouquinho dessa história para a gente aprender um pouco. E aí ela usava lente de contato e numa das consultas médicas, o médico disse que ela deveria parar de usar a lente porque já estava prejudicando ela. E aí então ela teria que ou fazer uma cirurgia a laser nos olhos, ou então teria que usar um óculos. E com certeza um óculos que ela iria usar seria um óculos muito grosso, né? Aquele óculos que se chama fundo de garrafa, né? Então ela poderia então se sentir envergonhada, que eu não vejo por esse lado, é uma necessidade. Mas ela ficou triste, ela chorou, mas ela ouviu dizer que tinha uma clínica, que tinha um médico cristão que dava um bom desconto para os missionários fazerem aquela cirurgia. E aí então ela se alegrou com aquilo, entrou em contato com o médico, e o médico deu um prazo para ela se apresentar. Só que quando ela foi procurar a clínica de novo, o médico já estava sócio de outro médico, e o outro médico disse que não dava mais aquele desconto, que era um desconto generoso, onde ela poderia fazer a cirurgia. Então ela ficou triste, chorou, mas o filho dela descobriu que lá na própria cidade que ela morava, existia ali uma clínica que estava dando, que tinha, na realidade, um preço muito bom para essa cirurgia. E quando ela foi lá procurar essa clínica, o missionário, seu esposo, o pastor disse para ela: olha, peça um desconto, pergunte para eles se não há desconto, se não tem desconto para os missionários. E aí ela foi, mas ela se sentiu envergonhada, e o preço era um absurdo, era totalmente diferente
da propaganda que eles estavam fazendo. Mas ela foi para casa, se entristeceu, e o missionário perguntou: você pediu um desconto? Você perguntou se tinha desconto ali para os missionários? Afinal de contas, nós precisamos ter uma boa visão para pregar o evangelho, para estudar a palavra de Deus. E aí então ela voltou lá, mas ela disse para ele: você vai pedir, porque já que você tem a boa intenção no coração, nasceu no seu coração essa intenção, você vai pedir. Ele: não, tudo bem, sem problema. E quando foram lá para a clínica, que falaram com o administrador ficou chateado demais por conta daquele pedido, mas falou: olha, procure um médico. Se o médico quiser dar o desconto, ele que dê. E aí então eles: pois tudo bem, eu quero falar com o médico. E o médico foi até eles e eles pediram desconto. E perguntaram se não tinha desconto para os missionários. E o médico disse para eles: vocês são missionários de onde? E eles foram responder: nós atuamos em tal área. E vocês são formados em quê? E onde? E qual o propósito do projeto? E aí então o pastor foi falando. E aí ele perguntou por último: vocês se formaram aonde? Eles: nós nos formamos em Dallas, nos Estados Unidos, pelo seminário e tal. E aí então ele disse: olha, isso deu uma boa credibilidade para vocês. Eu não só vou dar um desconto para vocês, mas eu vou fazer a cirurgia da sua esposa para a missionária de graça. De graça. Então eles se alegraram. E o médico fez a cirurgia na vista da sua esposa e foi ótimo, o resultado foi excelente. E aí então um filho de um missionário também estava doente, precisava dessa mesma cirurgia, e o missionário foi até o pastor e perguntou se o médico não faria aquela cirurgia também de graça para o seu filho. Ele disse: olha, a única coisa que eu posso fazer aqui é pedir, eu vou lá então. E quando ele foi e falou para o médico disse: você veio aqui de novo, né? Eu fiz a cirurgia da sua esposa de graça, e você já veio aqui pedir novamente já para outra pessoa. Ele disse: foi, a única coisa que eu posso fazer é pedir. E aí então o médico disse: gostei de você. Você realmente tem um bom coração. E eu quero dizer para você que não só vou fazer a cirurgia de graça do filho do seu amigo missionário, mas você vai me trazer todo mês 2 pessoas que você achar necessário, que realmente tiver que fazer essa cirurgia, eu vou fazer de graça 2 pessoas por mês. Eu não sei se vocês entenderam a moral da história, mas ela fala exatamente que quando nós temos boas intenções, nós podemos pedir a Deus. Eu me lembro de uma irmã que disse: pastor, eu estou muito feliz porque eu confio no meu Deus e eu pedi algo muito bom para Ele. E essa irmã, ela pediu uma oportunidade de falar de Deus para outra pessoa que estava enferma. E eu tenho certeza que Deus vai dar essa oportunidade, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é soberano. E uma outra coisa que eu posso dizer que aprendi com essa palavra é que aquilo que a gente pede para Deus tem que estar exatamente ligado, deve estar sintonizado, deve estar alinhado com as orações que nós fazemos a Deus. Você pode pedir o que você quiser para Deus, contanto que seja para as coisas de Deus, contanto que seja para glorificar a Deus. Não adianta você pedir alguma coisa para os seus próprios deleites. Deus não vai dar, não adianta. E isso é pedir mal, isso é pedir de maneira errada. Peça para a glória de Deus. Você vai: pastor, eu quero pedir um carro, posso pedir um carro para Deus? É para a glória de Deus, meu querido? É para a obra de Deus? Esse carro vai andar todo mundo? Você vai dar uma carona para o seu irmão? Ou você vai ter problema: não, eu pedi esse carro para Deus, mas não vou botar meu irmão, porque meu irmão vai sujar o meu carro. Não vou dar uma carona para o meu irmão, porque aqui, não. É só para minha família, é só para mim. Deus não vai dar esse carro para você. Você quer uma casa? Eu quero uma casa. Peça para Deus. Mas para que essa casa? Você vai abrir para o trabalho do Senhor? Fazer um culto lá? Para ter uma reunião lá na sua casa? Ou não, ninguém pisa aqui na minha casa. Sabe, esta casa é só para mim, é apenas para enfeite, é apenas para
dizer que eu sou melhor. Deus não vai dar nada para você. Então isso, quando a gente não pede da maneira correta, isso entristece o Espírito Santo. Mas quando nós pedimos da maneira correta, quando o nosso pedido está alinhado às nossas orações para a glória de Deus, tenha certeza, Deus se alegra com você. Deus se alegra com você. Mas quando nós pedimos errado, aí nós não fazemos as coisas direito. Então, tal que você pede, por exemplo, por uma igreja saudável. Amém? Amém, igreja? Você pede por uma igreja saudável. E o que você tem feito pela sua igreja? Se nós olharmos o contexto, ou mesmo o texto que nós lemos, a gente vai ver que muita gente difama a igreja, fala mal uns dos outros. E quando você fala mal, o próprio texto diz, você deixa de ser aqui apenas alguém que participa para ser juiz, legislador, porque existe uma lei. E quando você deixa de cumprir essa lei, você então cai no erro e aí então vai tomar o papel de Deus sendo o juiz da causa. E o texto diz aqui, só tem um que pode te livrar da morte, que pode salvar, que pode levar para o inferno, só Deus. Só Ele pode dar o veredito correto, porque Ele é justo, nós não somos justos. Tem aquela história, não estou falando mal não, só estou dizendo, nem diga, isso não é bom. Então assim, isso traz difamação, isso traz vanglória, o texto finaliza exatamente com essa questão da vanglória, no versículo 17 diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, isso é pecado. Versículo 16, que fala da vanglória, diz assim, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória, tal como esta é maligna. Então, se nós temos algo de ruim, de errado dentro do nosso coração, se nós temos essa corrupção, esse mundanismo que nos leva para as coisas erradas, até mesmo para pedir as coisas erradas para Deus, não faça isso. Vamos fazer como diz o texto, se nós nos sentimos assim, vamos então, nesse momento, se achegar a Deus, se achegar ao Pai, vamos se sujeitar a Deus e vamos resistir a estas coisas, porque tudo isso aí, toda essa glória é maligna, toda essa glória aí, essa vanglória é do diabo, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele com certeza, aqui ele dá a maior graça, ele não resiste a um coração quebrantado, mas ele resiste aos soberbos, Então é hora de se sujeitar a Deus, é hora de sentir as misérias, é hora de chorar, é hora de se lamentar, é hora de converter esse riso em pranto, é hora de converter essa alegria em tristeza. É hora de se humilhar perante o Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus, que Deus nos abençoe grandemente com essa palavra que falou muito ao meu coração e que a cada dia, quando nós aprendemos mais do Senhor, que nós colocamos em prática, a gente vai se parecendo a cada dia mais com Jesus Cristo. E isso edifica a igreja do Senhor. Eu espero que nesse momento você tenha ouvido e tenha dado lugar a Deus e coloque em prática. Veja o que Tiago diz, a verdadeira religião não é vir para a igreja, colocar uma Bíblia debaixo do braço, não é apenas assistir sermões, não é apenas devolver dízimos, ofertas, mas a verdadeira religião é amar as pessoas, amar os órfãos, as viúvas, e claro, se manter incontaminável com as coisas desse mundo. Tem um coração reto, tem um coração digno de ser chamado filho de Deus. Então que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Logo mais eu estarei orando pela sua casa, pela sua família, por aqueles que estão enfermos,
por aqueles que estão doentes. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos falou ao coração. Isso nos ajuda, isso nos mantém em pé, isso nos anima. Sabemos que podemos pedir ao Senhor. Se pedirmos certo, o Senhor nos dará, e também não só nos dará, mas também alegrará o seu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração sábio, cheio de amor pelas pessoas, e que possamos pôr em prática a nossa fé, Pai. Muito obrigado por tudo. Nesse momento, Pai, eu quero te entregar as famílias que estão nos vendo, as famílias representadas, as famílias da Igreja Batista em Redonda, as famílias que porventura estiverem nos vendo em algum lugar. Pai querido, nesse momento também visita os enfermos. Pai, em nome de Jesus, levanta os que estão caídos, ó Deus, nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, repreende toda a enfermidade. Pai querido, que o Senhor possa estar derramando, ó Deus, uma unção de cura sobre todos. Para a glória do Senhor nós te pedimos, ó Deus. Para a alegria do teu coração nós te pedimos. Para que essas vidas venham glorificar o Senhor. Venham dar testemunho, Pai, do que o Senhor fez em suas vidas. Protege, Pai, nossos familiares, nossas famílias, a cada um de nós. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, que ela continue viva, santa e que venha estar te agradando. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos abençoa e nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá uma boa semana, debaixo da tua proteção. E assim, Pai, nós oramos. Nós te agradecemos e te glorificamos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que Deus os abençoe grandemente. Que tenhamos uma família abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe.